O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, no capítulo 4, versículo 15. Nessa carta, o apóstolo Paulo escreve preocupado com os crentes daquela igreja, porque haviam falsos mestres que estavam persuadindo eles a retornarem ao jugo da lei, a praticar os rituais da lei mosaica, desconsiderando a vinda, o novo que Jesus trouxe para os seus. Jesus trouxe consigo a nova aliança. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. E Jesus nos traz uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, onde todos aqueles que crescem nele, aqueles que abrissem o seu coração para ele entrar e governar, não estariam mais debaixo do jugo da lei. Quando ele vai lá para o capítulo 5, no versículo 1 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar daquilo que nos aprisionava. Nós, enquanto pecadores, longe de Cristo, se nós fôssemos estar sob o jugo da lei, nós, seres humanos, somos incapazes sozinhos de fato, obedecer todos os preceitos, todas as ordenanças que existiam na lei mosaica. Sozinho nós não conseguimos, por isso nós precisamos de Jesus Cristo, porque Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Ajudador, que nos ajuda a trilhar essa jornada da vida, buscando obedecer a Deus, cumprir a sua palavra, para sermos assim cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, exatamente preocupado com o comportamento, com as atitudes da sua igreja, daquela igreja que estava voltando aos comportamentos anteriores e que não se mostravam mais tão contentes com ele como antes. Tanto que ele pergunta, capítulo 4, versículo 16, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? E ele diz mais no versículo 19, meus filhos, porque assim ele tratava a igreja de Gálatas como seus filhos, que de fato eram filhos na fé de Paulo. Ele diz, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Apóstolo Paulo aqui, ele demonstra através dessas palavras a preocupação e o grande sofrimento que ele sentia por ver que esta igreja estava regredindo. Meus amados e amados irmãos, nós chegamos até aqui porque até aqui a mão do Senhor tem nos ajudado. Sozinho nós não conseguimos e nós precisamos estar firmados diariamente na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo que é imutável. E o interesse do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o interesse do nosso Pai Celestial é que a gente venha crescer e desenvolver espiritualmente e não que a gente venha regredir, não que a gente venha cometer novamente as antigas práticas, mas que a gente avance cada dia mais com as instruções que nós recebemos através de Cristo no seu Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz, eu sofro como que uma mãe que sofre dores de parto, como se novamente teria que desenvolver Cristo nessas pessoas, como novamente se fosse capaz de ele fazer com que essas pessoas nascessem de novo para voltar ao conhecimento da verdade, não se deixarem mais se persuadir pelas vãs doutrinas, pelas pregações aleatórias, alheias que nós encontramos, infelizmente, algumas pessoas trazendo as suas interpretações deturpadas próprias da palavra de Deus. Então, o que eu aprendo hoje com essa reflexão, meus amados e amadas irmãs, é que nós precisamos estar diariamente nos alimentando com a palavra de Deus, diariamente buscando discernimento e sabedoria no Senhor,
buscando ser cheios do Espírito Santo, porque se você continuar o desenvolvimento da carta da igreja, a igreja de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele finaliza trazendo a liberdade e que essa liberdade é em Cristo. Isso não quer dizer também que nós podemos fazer qualquer coisa, porque logo depois ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que eu quero dizer para você é que nós somos chamados para sermos livres, livres do pecado, livre da escravidão, mas livre por meio de Jesus Cristo. Se nós formos presos a alguma coisa que seja o nosso Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo diz que é prisioneiro de Cristo. Se formos presos a alguma coisa, se formos escravos, que sejamos do nosso Senhor Jesus, servos do Deus Altíssimo, e não das coisas, dos rudimentos do mundo e dos padrões do sistema que estão todos os dias persuadindo as pessoas a desviarem do caminho do Senhor. Existe um caminho e ele é estreito, nós sabemos, mas esse caminho estreito é que nos leva à liberdade, para vivermos o novo, para vivermos uma vida plena. Eu falo muito de restauração das áreas da vida. Eu quero dizer para você que não existe restauração plena, paz e prosperidade na nossa vida se nós não andarmos sendo guiados pelo nosso Senhor, se nós não nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. É Ele que nos tira do jugo da escravidão e do pecado. É Ele que nos traz para a liberdade em Cristo Jesus. É Ele que cura as mazelas da nossa alma. É Ele que nos cura e sara dos nossos traumas, para que a gente venha alçar voos mais altos e viver a paz que excede todo o entendimento. Então eu deixo essa meditação, essa reflexão, para que assim como o apóstolo Paulo vem exortar a sua igreja, esta palavra hoje venha nos exortar a não dar ouvido às vãs doutrinas, a conhecermos mais a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, para que quando ouvirmos algo que seja diferente disso, nós não nos deixamos persuadir, nos levar por essas vãs doutrinas que nos levam para longe do caminho do Senhor. Nós precisamos blindar o nosso coração e a nossa mente, e nós só podemos fazer isso quando nós entendemos que nós somos verdadeiramente livres por meio do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos liberta, é Ele que nos traz a leveza de viver uma vida plena nesta terra. Eu quero dizer que eu louvo a Deus por você estar aqui, por você estar compartilhando deste momento tão precioso que é nós refletirmos na palavra de Deus, conhecermos o propósito, as intenções que o Senhor nos traz por meio da palavra, que é para cada dia mais nós venhamos crescer e desenvolver espiritualmente. E eu quero dizer que esta mensagem hoje vem exatamente para nos lembrar que nós já somos livres. Nós somos livres por meio de Jesus Cristo e nós precisamos perseverar e frutificar nesta terra. Fruto do Espírito, abandonando as obras da carne e vivendo o novo, gerando esse fruto tão maravilhoso que nasce de dentro para fora e que reflete Cristo nas nossas vidas. E eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você para que o Senhor continue te abençoando, te restaurando e ajudando você a crescer e desenvolver nessa jornada. Pai, Tu és maravilhoso e nós te agradecemos por essa palavra poderosa, Senhor. Graças te damos por nos lembrar através das Escrituras Sagradas que nós já somos livres, libertados do pecado, da escravidão deste mundo por meio do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui nós chegamos, porque a Tua mão poderosa nos ajuda e nos conduz. Pai amado, obrigada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos guiar nessa jornada, nos ajudando a manter no Teu caminho, Senhor, reto, sim, meu Pai, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, entendendo que nós estamos aqui neste processo de evolução, de desenvolvimento e crescimento espiritual, para que a cada dia, cada um de nós, cada um que está aqui, que chegou neste vídeo, seja mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas venham olhar para cada um de nós e que olhe para a nossa face e reflita a luz de Jesus na nossa vida.
Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, este momento, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pelas transformações, pelas curas, Senhor. O Senhor tem curado essas pessoas que estão aqui, o Senhor tem me curado, o Senhor tem nos ajudado a avançar nessa jornada, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, continua conosco. Tu conhece e sabe quem são as pessoas que estão aqui, que chegaram nesse vídeo, Senhor. Tu sabe o que cada um delas precisa, qual área da sua vida, Senhor, precisa ser restaurada, Senhor. Tu conhece, tu sabe como é que está a sua fé, o coração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus, fortaleça todos que chegaram até aqui, até neste vídeo, Senhor. Fortaleça, Senhor. Guia, Espírito Santo. Em nome de Jesus, retira, Senhor, os pensamentos contrários. Retira, Senhor, qualquer doutrina que esteja contrária, Senhor, ao que o Senhor nos ensina no teu evangelho. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a cada dia mais meditarmos na tua palavra, Senhor. Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para te buscar diariamente. Nós precisamos de ti, nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Assim, Pai, nos guarda, nos proteja, em nome de Jesus. Acampa teus anjos ao redor de todos que estão aqui. Sim, meu Pai, ajude cada um, Senhor, nas suas fraquezas, nas circunstâncias, nas dificuldades que estão vivendo, Senhor. Retira essa angústia do coração dos teus filhos e, Senhor, alegra-nos lembrando por meio da tua palavra diariamente que só o Senhor é Deus, só o Senhor nos conduz para a vida eterna, só o Senhor nos traz a verdadeira liberdade, só o Senhor nos traz a verdade, porque tu és, Senhor, a verdade. E assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Curte e compartilhe esse vídeo, curte para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante para a vida também de outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.